Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Idade das Trevas. Aqui vamos fazer mais um podcast, que é um quadro do nosso canal em que a gente debate, discute assuntos que tem alguma referência, alguma coisa a ver com o mundo sobrevivencialista, certo? E aqui a gente debate temas relevantes da atualidade, que a gente entende que de alguma forma tem a ver com esse nosso cenário, com esse nosso mundo, essa nossa filosofia de sobrevivência, e também questões interligadas, direto ou indiretamente, com a questão sobrevivencialista. Pessoal, agora está muito em voga o assunto da questão da guerra na Ucrânia. Eu vou dar uma leve pincelada nesse assunto, né? Confesso para vocês que eu não vou me estender muito, porque na verdade vocês já devem estar cansados desse assunto, uma vez que muitos canais aí dos diversos ramos estão tocando nesse assunto. Eu vou trazer para o nosso lado apenas algo que tem a ver, que interesse a questão do sobrevivencialismo. O que não tiver muito a ver com isso, vou procurar deixar de lado. Porém, como aqui é um canal como esse é um quadro, na verdade, de podcast, em que a gente divaga um pouco sobre assuntos, talvez eu divague um pouco sobre esse assunto e fuja um pouco do tema sobrevivência. Tá, vamos lá. Pessoal, eu tô aqui, primeiramente, tô aqui numa região de mata. Essa é a meu novo cenário aí de gravar vídeos. Por quê? Porque aqui é o local onde eu vim morar nesses últimos tempos. Então nós temos aqui uma região, aqui é uma ilha, né? Eu estou no sul de uma ilha aqui. Nós estamos no final da tarde, deve ser umas 5h30 por aí da tarde. E eu estou aqui numa região de mata, né? Uma mata totalmente virgem aqui. E a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto nessa paisagem. Então eu estou falando para vocês sem nenhuma edição, tá? Eu pretendo deixar esse vídeo sem edição, a não ser que aconteça uma coisa inusitada, a gente não sabe. Mas eu pretendo deixar esse vídeo aqui sem nenhuma edição. E a gente pretende trocar uma ideia aqui sobre a questão do sobrevivencialismo no gancho da guerra da Ucrânia, certo? Então, galera, primeiramente deixa eu estabilizar aqui a câmera para vocês não terem que ficar vendo essa câmera balançando e deixando vocês com náuseas aí do outro lado, tá? Enquanto isso eu vou falando com vocês, né? Vou falando com vocês, deixa eu tentar posicionar essa câmera aqui. Aqui acho que fica muito contra a luz. Vamos lá. Esse quadro, ele é um quadro improvisado mesmo, galera, de propósito. Então vocês não fiquem chateados. Vou deixar um pouquinho aqui, depois eu mudo de posição, tá? Vou posicionar aqui a câmera. Tá, galera. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Opa, uma árvore que eu tava escorando aqui do lado vai cair. Meu cachorro tá chegando aqui, vocês podem ouvir um barulho. É o Max. Acabou de chegar aqui. Fora, Max, fora. Fora. Essa árvore aqui, ó, eu vou empurrar ela aqui com a mão. E olha como ela tá cedendo. Cedeu. Uma árvore podre aqui no meio do mato. Mas isso não vem ao caso. Só para vocês saberem. Nós estamos aqui numa floresta então, né? Começou a ventar aqui agora. Vou deixar esse cenário por um pouco, depois eu mudo, tá, pessoal? Para não ficar muito monótono. Galera do céu, a guerra na Ucrânia. Prometi para vocês que ia gravar um vídeo sobre esse assunto. Deixa eu tirar uns matos aqui. O que está acontecendo? Muita gente pensa. Cara, eu não vou dizer o que está acontecendo, que muito de vocês já sabem. Já acessaram canais aí especialistas no assunto. Eu indico o que todo mundo praticamente indica, que é o canal Hoje no Mundo Militar, que é o canal técnico sobre esse assunto. Então, já era. Questão do sobrevivencialismo. Como vocês devem saber, eu fiz um vídeo defendendo o nacionalismo na medida em que isso não se transforme numa ideologia e isso sirva pelo menos como
um meio para alcançar um outro fim, ou pelo menos para refrear o globalismo, que é o que está acontecendo hoje. Nós sabemos que a Ucrânia, sob o poder de Zelensky hoje, representa mais ou menos aquilo que se diz globalismo ocidental. Tem um barulho nos fundos porque um barco está se aproximando, tá, galera? Então vocês não deem bola para isso. O Zelensky, ele representa aquilo que seria o pensamento mais ou menos da União Europeia hoje em dia. A ideologia de gênero, né, o casamento gay, a normatização do gaysismo, né, que nós sabemos que é uma aberração, que destrói a sociedade e tudo mais. A nossa posição aqui no canal Idade das Trevas, ela é bem clara, né? Se você é novo aqui, peço que você fique inteirado. Se você não sabe, nós nos posicionamos em defesa da lei natural, em defesa dos valores tradicionais, certo? Então, o Zelensky representa essa revolução marcusiana de Herbert Marcuse. Por outro lado, a Rússia representa uma espécie de comunismo soviético, mas não é bem uma ideologia marxista nos moldes tradicionais de Stalin, Lenin, de fechamento de mercado. Não necessariamente isso. É uma expansão russa czarista que deseja voltar àquele poderio bélico que tinha a União Soviética. É mais ou menos nesse estilo, a meu ver, que pensa Putin, né? Então, de certo modo, não seria necessariamente um comunismo radical, tal qual foi na Guerra Fria, ou antes até. Mas é um tipo de comunismo, sim. Um tipo de marxismo, sim. Os pressupostos são marxistas. Então também não é uma coisa legal, né? Quem tem razão nesse conflito? Você me pergunta. Ninguém tem razão nesse conflito. Todos estão errados. Pelo menos os grandes políticos que estão decidindo. Se o povo tem as suas razões, isso é outra história. Se os ucranianos estão lutando para defender a sua pátria, isso é outra história. Se os russos estão lutando para defender a não agressão à sua pátria e o mantimento, de certa forma, de valores tradicionais que eles acreditam, isso é outra história também. Acontece que quem está jogando esse xadrez, de um lado Zelensky, do outro lado Vladimir Putin, nenhum deles está certo, beleza? Então essa é a minha posição teórica, política a respeito desse conflito. Ninguém está certo. Quem está mais errado? Nesse momento, a Rússia, por ter agredido, por ter invadido um país, estaria mais errada. Mas tem suas razões também, não nos iludamos. A questão é a seguinte, o que isso tem a ver conosco? Tem muita coisa a ver, mas o que isso diz na prática? Na prática diz o seguinte, meu amigo, você aí do outro lado que está me ouvindo como sobrevivencialista, você, antes de pensar em qualquer posição ideológica, religiosa, filosófica ou política, pense o seguinte, você tem a posição que você tiver, você dê razão para quem você quiser. A questão é que todos nós seremos igualmente atingidos, independentemente da posição política ou filosófica, por essa guerra que está acontecendo. Ainda mais se essa guerra se transformar numa guerra que envolva mais países. Não precisa nem mesmo ser uma guerra mundial. Basta que seja uma guerra europeia, que envolva alguns países europeus, ou mesmo que se prolongue essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Basta que seja isso. Desculpa, pisei num espinho aqui, galera. Eu vou tentar me deslocar aqui, ó. Estou descalço, como vocês podem ver. Estou pisando aqui diretamente no solo, e o solo tem espinhos. É uma mata bem fechada, Mata Atlântica. Então a gente tem que caminhar assim devagar. Então, galera, aqui está o mar. Vocês podem ver. Tá, galerinha,
se essa guerra da Ucrânia e da Rússia se prolongar, nós vamos ter problemas, no mínimo problemas econômicos grandes pela frente. Provavelmente, ninguém sabe. Eu vou me deslocar aqui por essa rua, vou tentar achar um lugar melhor pra gente filmar. Já vai parar de tremer o vídeo, tá? Tenha um pouquinho de paciência. Então, galera, se essa guerra se prolonga, nós vamos ter aí problemas econômicos. Parece que já estamos tendo alguns. Eu, sinceramente, não senti nada a esse respeito por enquanto. Por quê? Porque nós já vivemos num período diferenciado, que é esse período de pandemia. Então nós já temos visto inflação absurda. Inflação absurda, certo? Então, nós já estamos meio que amortecidos com essa questão da inflação. Aqui tem uma rua, vocês podem ver. Eu vou deslocar até aquela região ali. Eu estou tomando uma cervejinha aqui, uma Opa Beer, uma cerveja aqui do meu estado, muito boa, indico, puro malte. Aqui está o Max, meu amigo, e lá está o meu filho pescando. Vamos ver se ele pega um peixinho para nós comermos hoje à noite. Já está quase anoitecendo. Tem macacos aqui nessa região, uma região bem rica assim, a natureza exuberante, bem legal. Galera, nós já estamos vivendo um período de pandemia, então a gente meio que está acostumado a essa situação de inflação, de coisa errada. E ainda mais nós que somos sobrevivencialistas, nós já estamos muito acostumados com esse tema de escassez, de sobrevivência, de falta de recursos e tudo mais. Se bem que eu tenho que confessar e falar para vocês em outros vídeos a respeito de alguns perrengues que eu tenho passado aqui quando eu me mudei para esse local, tá? Mostrar para vocês que na prática, muitas vezes, o sobrevivencialismo ele é no dia a dia. E o dia a dia ele pode ser muito mais desafiante do que o apocalipse, entende? Isso é muito importante e assim, são poucos sobrevivencialistas que têm essa noção. Nós vamos entrar aqui nesse caminho. Então, meu amigo, a sobrevivência às vezes é muito mais desafiadora no dia a dia. Quando você tem que levar aquela cesta básica para casa, quando você tem que levar aquela caixinha de leite, com 12 quilos de leite, né, ou às vezes até menos, né, para casa, que você depende daquilo. Então essa é uma sobrevivência que muitas vezes ela não é tão glamourosa como Hollywood nos passa. Está aí o Max, aqui está o mar. Então, meu amigo, vou tentar estabilizar o celular aqui para vocês não ficarem vendo nada balançar. Deixa eu até me mudar aqui para essa churrasqueira que o pessoal fez aqui, que inclusive a gente pode usar. Foi a comunidade aqui local que fez. E vou sentar nesses tijolos aqui e vou tentar falar com vocês aqui mais perto. Pessoal, como a gente já está acostumado com essa situação de pandemia, como a gente já está de certa forma acostumado com essa situação de crise, que nós estamos vivendo hoje uma verdadeira sobrevivência no Brasil, né? Nós estamos vivendo a sobrevivência da inflação. A inflação para lá e para cá, que vem abalando o nosso querido país, o nosso rico Brasil. Nós vivemos num país tão rico, tão bonito, e nós temos passado escassez até mesmo de alimentos, o que é um absurdo num país que é na verdade um celeiro mundial, certo, galera? Não sei se vocês concordam comigo. Eu sou nacionalista. Nesse tanto eu sou nacionalista. Então a gente acha um absurdo isso. Mas com essa guerra da Ucrânia, parece que as coisas deram uma piorada na questão econômica. Alguns falam que já tem, vamos dizer assim, impactos
sendo sentidos aqui no Brasil. Eu não reconheci, tá? E como eu sou muito desconfiado da mídia e de muitos formadores de opinião, eu não sei se eu devo acreditar nisso, mas eu vou considerar. O que nós sabemos é o seguinte: parece que a Ucrânia, parece, tá? Não fui confirmar. Ouvi falar que a Ucrânia importa trigo para o Brasil. É um dos principais importadores de trigo. Não sei se isso é verdade. Peço até que vocês me corrijam aí. Cara, se eles são um dos grandes importadores de trigo para o Brasil, e essa guerra realmente vier causar algum problema nessa questão da importação, nós podemos ter problemas com relação ao nosso pão, tá? Com relação ao macarrão, que são dois alimentos bases da alimentação familiar. Cara, quando a alimentação base familiar é atingida, aí você realmente impõe uma situação de crise, certo? Tem pessoas que não consomem leite, certo? Mas tem pessoas que de certa forma consomem produtos derivados do leite, como queijo, fazem bolos, que às vezes vai leite, e uma série de outros produtos. Essas pessoas serão impactadas, não tanto quanto aquelas que consomem diretamente o leite, mas serão impactadas. Numa situação de escassez de leite, só não será impactado aquele que realmente não consome leite. E na verdade o leite, a meu ver, pode estar equivocado, ele não detém uma cadeia diretamente ligada a outros alimentos e nem criações. Porém, por exemplo, o milho e a soja no Brasil, além de fazerem parte de uma das partes da base da alimentação familiar, ela está ligada também a criações de outros animais e insumos. Por exemplo, se subir o milho e a soja, vai subir a carne de frango, a carne de gado e a carne de porco, a carne em geral, mas principalmente o frango, que o frango basicamente se alimenta de soja e milho. Já o porco também se alimenta muito de soja e milho, mas tem outros produtos. O gado, menos ainda. Então a carne de gado seria menos afetada, a meu ver. Corrija se eu estiver enganado. Então vocês vejam como as coisas estão interligadas, né? O pessoal tem falado muito aí sobre o desligamento da internet, né? Esse assunto está em voga nos últimos tempos. Se a internet fosse desligada hoje, nós sofreríamos um baque em vários outros setores que, a princípio, ou em princípio, não estariam diretamente ligados à internet, mas estariam indiretamente ligados à internet. Como até, por exemplo, dizem, o fornecimento de energia elétrica. Não sei se isso é verdade. Tá? Eu sei que, por exemplo, a água que chega na sua casa através do encanamento, ela depende da energia elétrica. Se faltar energia elétrica, consequentemente falta água. Então são situações que um sobrevivencialista tem que parar e pensar. Ele não pode só pensar no micro, ele tem que pensar no macro. O sobrevivencialista, ele pensa no macro. Ele não pensa em resolver, propriamente dito, os problemas da sociedade. Ele pensa em como ele vai minimizar ou até resolver os problemas sociais que afetam ele, né? Mas nós não podemos nos fechar no total egoísmo a ponto de pensar que somos realmente independentes, porque de fato não somos. E eu disse em outro vídeo que a independência total ela é impossível para o ser humano, que é um ser social. Mas talvez esse impossível não seja absoluto, talvez seja possível para algumas pouquíssimas pessoas. Mas aqui a gente fala para a maioria. A gente fala para o cidadão comum. Eu mesmo, galera, tive sofrendo muito com a falta de energia elétrica aqui na minha região.
e principalmente com a falta de água. Teve um final de semana passado, nós ficamos sem energia. Tinha energia elétrica, mas ela era suficiente para acender uma única lâmpada na nossa casa. Vocês têm ideia do que é isso? Não ligava chuveiro, não girava sequer a bomba para alimentar a caixa d'água. Então nós ficamos sem energia no primeiro dia e no segundo dia nós ficamos sem água. A nossa sorte é que no terceiro dia a energia voltou. E aí eu pensei, cara, eu sou um sobrevivencialista, velho. E eu fiquei sem energia. E eu já sabia que tinha esse problema aqui nessa região. Por que eu fiquei sem energia? Simplesmente porque eu ainda não atingi a autossuficiência. E digo mais, é muito difícil atingir. A maioria de nós nem sequer saiu do aluguel. Como que você vai ter autossuficiência se você ainda mora numa propriedade de outra pessoa? E mesmo você que mora na sua própria propriedade, saiba que essa propriedade, na verdade, muitas vezes não é sua, é do governo. É do governo. Então, é relativo isso. Claro que é muito melhor para um sobrevivencialista ele morar numa casa própria, nem que seja um apartamento, do que morar numa casa alugada. Você entende? Como é que ele vai coletar uma água da chuva? Como é que ele vai fazer uma composteira? Como é que ele vai criar alguns animais morando numa casa que não é dele? Tá entendendo? Ou pior, num apartamento que nem é dele. É possível? É. Mas com inúmeras dificuldades. Eu tô morando numa região, pessoal. Aqui, ó, vocês dêem uma olhada. Essa região aqui, ó, é mato puro. É puro mato. Então eu tenho uma certa liberdade de criar animais, de plantar. Mas a dificuldade é tanta, porque assim, eu não tenho terreno suficiente para plantar em grande quantidade. Então muitas vezes não vale a pena. Né? Você planta, você vai colher você vai colher menos do que você plantou, ou igual, ou um pouquinho superior. E aí você pensa, não vale a pena. Mas o sobrevivencialista, galera, não pode pensar no que gera lucro, no que vale a pena. E sim naquilo que mantém a sustentabilidade. Agora, claro, você jogar um pacote de semente de trigo X e colher um pacote X, ou seja, a mesma quantidade, realmente não vale a pena, você vai gastar trabalho. Você tem que no mínimo colher um pouco mais, porque esse pouco mais é o alimento que você produziu no teu solo, através do teu trabalho. Tá entendendo? Se você plantar um pé de mandioca e colher um pé de mandioca, se você colher um pé de mandioca, tirar uma rama, uma única rama, e plantar e nascer só uma, você trabalhou em vão. Agora, se você, de um pé de mandioca, você colheu 3 ramas, 2 você ganhou. E isso é alimento produzido através de trabalho, claro, não é de graça, mas é alimento produzido. É alimento multiplicado. Tá entendendo? Galinha, mesma situação. Ah, não dá lucro. Realmente não dá lucro. Hoje o sistema foi montado para os grandes frigoríficos ganharem. E para o produtor perder dinheiro ou empatar. Gastar trabalho à toa. Mas para nós sobrevivencialistas, a situação é diferente. Nós nos preparamos para ter o alimento. Quando ninguém mais tiver. Nós não trabalhamos para lucrar necessariamente. Se lucrar, melhor. Você reinveste na tua preparação. Mas se não lucrar, numa crise que faltar alimento, faltar água, faltar carne, faltar, sei lá, macarrão, e você tiver do teu quintal isso, ainda que isso tenha te custado um certo dinheiro, cara, você tá bem. Você tem que manter esse sistema sustentável e que ele se prolongue no tempo. E aí você atingiu, a meu ver, a autossuficiência. A autossuficiência é isso. É você produzir o que você consome sem depender de ninguém. Isso é muito difícil de atingir. Mas não é impossível. Então, galera, nessa situação de guerra da Ucrânia, vale a mesma máxima de sempre. Busque a autossuficiência. Busque se livrar das amarras da sociedade, do sistema social que tem aí obrigado nós a fazer coisas que nós não queríamos.
E agora com a Ucrânia, com tudo isso aí, com toda essa turbulência que está acontecendo lá no leste europeu, nós vemos que não há segurança que eles prometem. Ah, eu vou aderir ao sistema que eu vou ter segurança. Você não tem segurança. Está provado. Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, atacou uma base nuclear e ninguém fez nada. Ah, sanções econômicas. Ninguém fez nada. Sanções econômicas. Mas ninguém fez nada de fato. E a Ucrânia é um país europeu. Você imagina o Brasil da vida. Nós temos inimigos no mundo. Nós temos pessoas más convivendo conosco nesse mundo. E é por isso que nós devemos nos preparar, nos precaver e nos defender. É muito importante a gente pensar nessa questão. Então, pessoal, eu sugiro que vocês continuem na sua estocagem de alimento, busque uma autossuficiência, busque fontes de energias renováveis, busque tudo que tiver ao alcance. Na sobrevivência não há regras, você busca tudo que tiver ao alcance. As tuas únicas regras são o teu freio moral, obviamente, você não vai fazer de tudo para sobreviver, cometer atrocidades, porque aí, ao meu ver, perde o sentido, né? Viver acaba nem valendo mais a pena. Isso é ao meu ver. Mas, em geral, não há uma fórmula, não há uma regra para sobreviver. Você tem que ouvir de tudo um pouco. Você tem que ouvir meu vídeo aqui, meu podcast. Você tem que ouvir o pessoal aí que trabalha mais tempo com isso. E você deve agregar a isso a tua experiência e adaptar para o teu mundo.